Sejam bem-vindos a mais um episódio do Som T, o seu canto de saúde e arte. Meu nome é Eduardo Rocha, médico nefrologista e músico amador. O que explica que a bossa nova ainda seja tão admirada em todo o mundo? Conhecida internacionalmente, Garota de Ipanema é considerada por muitos a canção símbolo de movimento musical iniciado no Rio de Janeiro na década de 50, bossa nova. Para homenagear essa senhora, que se aproxima dos 65 anos, convidamos um dos personagens que ajudou a escrever a sua história e apresentá-la ao mundo em um antológico concerto no Carnegie Hall, em Nova York, o baterista Roberto Pontes Dias. Para acompanhá-lo, convidamos uma das maiores especialistas brasileiras na área de geriatria e cuidados paliativos, a doutora em bioética pela Universidade do Porto, membro de várias sociedades médicas e da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, doutora Cláudia Burlá. Sejam bem-vindos ao Som T, Cláudia, Roberto. Obrigado. Muito obrigada. Roberto, você que tocou num dos shows mais importantes da história da música brasileira, o que explica, na tua opinião, que a bossa nova ainda seja tão admirada em todo o mundo? O que explica que o movimento musical tenha envelhecido tão bem, enquanto outros são modismos passageiros? Eu acho que, em primeiro lugar, se falou pela primeira vez o sorriso, o amor e a flor. As músicas antigamente poucas falavam nisso, mas isso de uma forma extremamente poética, e ao lado disso a criatividade do Tom Jobim. As harmonias que o Tom Jobim criava e fazia em torno da música, isso foi uma razão do sucesso do Carnegie Hall, em parte, que havia na plateia não sei quantos músicos famosos querendo saber quem era esse Tom Jobim, como era isso, enfim, e o que era a bossa nova que eles não sabiam. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço ao caminho do mar. Garota de Ipanema, composta pelo maestro Tom Jobim e o poeta Vinícius de Moraes em 1962. E até então o Tom não era tão conhecido. Não, o Tom era um nome, mas não era o que foi depois o Tom. E o João Gilberto? João Gilberto já era nome naquela época, porque ele, em 58 ele gravou o Chega de Saudade. Então o Carnegie Hall foi 4 anos depois, que, aliás, essa é a grande discussão. O marco não seria Garota de Ipanema, o marco seria Chega de Saudade. Então, oficialmente... Foi a primeira música que trouxe uma nova forma de arranjo e uma batida completamente diferente, que é a batida que se usa até hoje como fundamento da bossa nova. Então, surgiu ali em 58. A maioria dos nossos ouvintes, e eu me incluo dentre eles, não entende exatamente, do ponto de vista musical, diferença de bossa nova, samba, canção, jazz. Você, como baterista e, obviamente, músico que participou desse movimento, você teria como dar uma dica? O que é bossa nova, o que é jazz? Bossa nova é uma forma nova, diferente de tocar samba. Com essa batida de clave que se faz, que todo mundo fala aquele toque, 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 isso não tinha, porque você ritmava o samba anterior no pandeiro e às vezes no tamborim. A bossa nova veio refinar, usou só a bateria, eliminou todo o resto, criou uma batida que era realmente o símbolo, hoje já diversificada das mais variadas formas. Houve então filhotes da bossa nova. O mundo inteiro toca a bossa nova hoje. Vocês não tenham dúvida que hoje franceses, italianos, portugueses tocam muito bem bossa nova. Bateristas americanos que você jura que são brasileiros. Que beleza. É impressionante. Claudinha, 2 perguntas em uma. A primeira é quando é que as pessoas deveriam procurar um geriatra? E o que faz que um grupo de pessoas ou uma pessoa envelheça bem ou mal? Existe uma predisposição genética ou envelhecer bem seria algo acessível a todos nós? A geriatria é uma especialidade médica inserida no universo da gerontologia, que é a ciência maior que estuda todo o processo do envelhecimento. O geriatra cuida da pessoa idosa, independente das doenças e dos problemas que ele venham a apresentar. O processo do envelhecimento, ele vai trazendo alterações progressivas, evolutivas e involutivas, que faz com que a pessoa sinta diferenças no seu corpo. Em torno dos 35, 40 anos de idade, a gente já começa a afastar a nossa mão quando a gente está com uma dificuldade de leitura. Mas a gente coloca um óculos e fica um espetáculo e a gente não quer mais saber de viver sem o óculos. Nem todas perdas de funções
conseguem ser repostos de uma maneira tão simples. Esse talvez seja um sinal assim muito precoce que a gente não se dá muito conta, mas que a gente é obrigada a se adaptar. Quando procurar um geriatra? Essa é uma pergunta de quase $1 milhão. Será que existe uma idade cronológica, uma idade de corte? Você fala da bossa nova que está com quase 65 anos. Aqui no Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, já é considerado um país idoso, porque o índice de pessoas acima de 60 anos de idade está aumentando de uma maneira significativa. Hoje são em torno de 30 milhões de pessoas aqui no Brasil com 60 anos ou mais. E 60 anos é uma idade de corte para considerar idoso ou tem dúvida sobre isso? Aqui no Brasil, para os trabalhos estatísticos, sim. 60 anos. 60 anos, porque é um país ainda em desenvolvimento. Então é possível que essa idade, que hoje está em 60, com o envelhecimento do país, essa idade mude, já que as pessoas estão tendo maior longevidade. É bem provável que os próximos censos tragam dados bastante robustos e que os epidemiologistas vão mudar essa linha de corte. Mas isso também tem muito a ver com o produto interno bruto. Isso já é um dado mundial. E quando procurar um geriatra? Uma pessoa de meia idade, por assim dizer, que quer que alguém lhe acompanhe no curso do seu processo do envelhecimento, que não fique focado no órgão doente ou nas suas doenças, e sim na sua saúde como um todo. Particularmente, eu não gosto de fazer um análogo à pediatria, mas eu vou fazê-lo. Porque uma criança, independente se ela está ou não com uma doença, ela tem um pediatra que a acompanha, principalmente no primeiro ano de vida, a puericultura. É fantástico isso. Muitos anos atrás eu tinha um sonho, de se fazer a senicultura, da gente ter um programa de medidas a serem feitas a partir de deflagrar do processo de envelhecimento da pessoa. A segunda resposta é aquela pessoa já mais velha, que tem múltiplos problemas, consequentemente, vários profissionais acompanhando, muitos remédios, e de repente ela tem uma intercorrência e ela não tem uma pessoa de referência para ela. Porque a intercorrência pode não ser do coração, pode não ser da articulação, mas ela não se sente bem. E para quem ela vai procurar? A pessoa que envelhece não é simplesmente uma pessoa de cabelo branco. O seu corpo traz alterações muito específicas e que precisa de um aprofundamento em termos de estudo e de especialidade. Roberto, a brincadeira é bem simples. Só ver se você reconhece essa música. Carnegie Hall. Somos nós, realmente. Eu tenho esse disco em casa. Então nós estamos ouvindo aqui o trecho da música Influência do Jazz e na bateria nada mais, nada menos do que o Roberto que está aqui com a gente. É verdade. O Oscar Castro Neves tocava guitarra, violão? Originariamente, era uma família de 7 irmãos, todos musicais, dos quais 4 criaram um quarteto. Eles moravam em Petrópolis e vieram morar no Rio. Então, o baterista era o Léo, que depois era meu colega de faculdade, o Mário, que era o pianista, o Oscar, que era o guitarrista, e o Ico, que era o contrabaixista. O Oscar originalmente não tocava piano? Não, ele não tocava piano. Ele era guitarrista, era professor de piano, dava aula para o Carlos Lira, dava aula para o Menescal. Ele era uma pessoa assim, muito procurada. Ele dava aula em casa e tudo, enfim. Era um grande músico. Ele era realmente um virtuoso, ele era um fora de série, eu não tenho a menor dúvida. E como é que você entrou no quarteto? Sem saber que eu estava entrando. Eles tinham um estúdio na casa que eles moravam, havia uma garagem enorme, transformaram no estúdio, fecharam aquilo tudo, botaram um piano, botaram todos os instrumentos ali necessários para tocar. Então, o Mário era o pianista, que era o irmão mais velho, o Oscar vinha depois, tinha o Léo e o Ico. E eles montaram um quarteto, tocavam de tudo um pouco. Mas ali o Oscar começou a mostrar o viés dele só de bossa nova. E o Mário gostava mais do quê? O Mário era jazzista por excelência. O Mário gostava de ver os grandes concertos americanos, as grandes orquestras. Então, o Léo, que era meu colega de faculdade, como eu falei, um dia me convidou, falou, vamos lá em casa. Aí cheguei lá, tá aquele monte de gente tocando, falei, uau. Ele falou, olha, eu te trouxe aqui também porque meu irmão, o Mário, agora está montando um conjunto. E eles estavam já numa fase de se afastar. O Mário só queria tocar jazz, o Oscar só queria tocar bossa nova.
E o Mário conversou comigo se eu aceitava tocar e tal. Aí arranjei depois mais 2 amigos meus que também foram tocar lá no grupo. Eu comecei com o jazz. Conhecia todos eles. O Léo era meu colega de faculdade, o Oscar, e aí, tudo bem? Mas eu achava que a bossa nova era algo assim realmente que me comovia. Aí, em determinado momento, o Oscar sentou no piano, tocou. Aí depois eu falei com o Léo, tu sabia que o Oscar tocava piano assim, não? Ele falou, não, Roberto, ele nunca tocou piano. Eu falei, você tá brincando? Não. Quando o Mário saiu, ele disse para os outros irmãos, tudo que eu faço no violão, eu posso fazer no piano. Ficou todo mundo olhando assim, genial, né? Incrédulos. Ele foi pro piano e começou a fazer, talvez não, com o desembaraço que ele adquiriu ao longo dos anos. No Carnegie Hall saiu o comentário, o melhor pianista do Carnegie Hall tinha sido ele. Eu falei, gente, se eles soubessem... mas é verdade. Porque ele era extremamente musical, as coisas que ele fazia no piano era assim, de um grande pianista. Um gênio. Talvez se desse qualquer outra coisa para ele, ele fosse tocar também. Pelo que eu entendi, a ida ao Carnegie Hall foi uma aventura. Não foi algo muito organizado. Não, organizado não, muito pelo contrário. Aí é que vem a grande história. O Sidney Frey, que era o dono da Audi Fidelity, veio ao Brasil 2 anos antes do Carnegie Hall, buscou os lugares onde se tocava a bossa nova para tentar entender se as pessoas aceitariam ir a Nova York fazer um show. No outro ano ele veio e já disse que o show seria no Carnegie Hall. E aí, de repente, conversou com um grupo, conversou com outro, conversou com várias pessoas. O Oscar conversou conosco e disse, olha, está difícil de sair o Carnegie Hall, todo mundo está pedindo muito dinheiro. E o Frey disse que não tem dinheiro. Se vocês quiserem, eu levo vocês para Nova York, vocês serão a atração do show do Carnegie Hall. Todo o tempo que vocês estiverem lá, o hotel, todas as despesas serão por minha conta. E você já conhecia Nova York? Não. Nenhum de nós. Isso foi a nossa conversa. Como será tocar nesse tal de Carnegie Hall? A gente não vai perder nada, temos uma passagem de ida e volta. Hotel pago, tudo pago. Você estava com que idade nessa época? Tinha 24 anos. A Claudinha. Pelo visto, a memória do Roberto está com que idade agora, Roberto? 81. 81 anos, tá boa, né? Você poderia comentar um pouquinho sobre o processo de envelhecimento, a memória? Muitas vezes, o que leva uma pessoa a procurar especificamente um geriatra é a tal da memória. Eu não me lembro de mais nada, dá um horror, eu quero falar as coisas, as palavras, não vem, encontro com uma pessoa na rua, não sei o nome. E aí, conversando, a gente percebe que isso não é ligado à memória. Isso é muito mais ligado a uma falta de atenção, uma falta de concentração. O que se sabe é que as pessoas que têm o desenvolvimento da memória musical, e isso é uma determinada área do cérebro, são pessoas que conseguem amplificar e ampliar de uma maneira incrível as suas funções sinápticas e neurônios produzindo mais neurotransmissores. Eventualmente, o estudo da música dificulta ou retarda a perda da memória, seria isso? Pelo menos posterga. Se a pessoa tiver que iniciar uma doença neurodegenerativa, as pessoas que têm essa aptidão musical, elas fazem tanta reserva cognitiva ao longo da sua vida que mesmo que se instale o processo degenerativo, a manifestação clínica é a posteriori. E o mesmo acontece com as pessoas que têm uma intelectualidade maior, que levam informações diferentes para o seu cérebro. Não quer dizer que elas não vão ter uma doença neurodegenerativa, mas o início das manifestações tendem a ser mais prolongadas. Em outras palavras, existe uma tendência, mas aqueles que exercitam a sua memória, o seu cérebro, seja através da música ou leem mais, eles estão mais protegidos. Eles estão levando informações. É o que se chama de reserva cognitiva para lá na frente se transformar numa resiliência cognitiva caso a pessoa venha a ter uma doença neurodegenerativa. Claudinha, e como é que você no consultório identifica um paciente? Eu sei que as tuas consultas são bem longas, né? Mas como é que você afasta ou confirma que uma pessoa está com algum problema de memória? A dialética é uma grande arma. O que é dialética? A dialética, a comunicação, a capacidade de se comunicar e de saber fazer as perguntas, de ter bastante paciência para ouvir as respostas no ritmo da pessoa com quem você está conversando. E especificamente quando se desconfia de algum risco de uma doença neurodegenerativa, já estou falando de doença, a informação de quem vive conjuntamente é fundamental. Ou é o cônjuge, ou são os filhos, ou a pessoa que trabalha na casa, ou se a pessoa ainda está na sua vida laborativa, os seus companheiros de trabalho. Começar a perceber
que o desempenho daquela pessoa não é mais o que já foi em outra situação. No que tange a memória e música. Pessoas com doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa primária do cérebro, de um curso muito lento e progressivo, onde a pessoa perde as suas funções cognitivas, para além da memória, inclusive, elas param de se comunicar no dia a dia. Se coloca uma melodia de uma música que lhe é familiar, ela é capaz de cantar a música com bastante perfeição. Testemunhei isso com um paciente e fiquei absolutamente encantada, e acabou sendo o meu grande interesse de correlacionar a questão da música e procurar os musicoterapeutas para serem reabilitadores cognitivos. E aqui no Rio de Janeiro nós temos um grupo bem bacana de musicoterapeutas que trabalham na área do envelhecimento, especificamente estimulando a cognição. Que bom, mais uma boa notícia para os nossos ouvintes, que ouvir música ajuda, é saudável, né? A gente já sabia disso, mas é sempre bom ouvindo de uma geriatra como a Claudinha. Queria agora entrar em outra questão que é muito discutida das perdas das funções, é a questão da coordenação motora, que a gente sabe que com o passar do tempo, a cabeça pensa de um jeito, o corpo já não obedece tanto. E, Roberto, você aprendeu a tocar a bateria, certamente um dos instrumentos mais difíceis para se tocar no sentido de requer coordenação com as mãos, os pés. E agora, com 82 anos, 81, você continua tocando, né? Tocando com teus amigos. Isso. Me diz, você acha que é mais difícil para você tocar agora, ou aquilo que você aprendeu lá atrás, com o ganho de experiência, fica até mais fácil tocar? Em primeiro lugar, você não tem mais a agilidade de movimentos que você tinha quando tinha 24 anos. Mas o seu organismo está programado desde aquele tempo para seguir no tempo, e você faz tudo automaticamente. Todos os instrumentos são difíceis. Vai depender de você com o instrumento. Todos são iguais. Teve um momento na sua vida, você, advogado, decidiu, apesar do sucesso do show do Carnegie Hall, e você certamente estava em projeção, e você decidiu se dedicar à vida de advogado, que obviamente depois você voltou a tocar música. Mas como foi esse momento? Veja bem, eu quando saí daqui para o Carnegie Hall, eu já estava indo para o penúltimo ano da faculdade. Tá, então você conciliava o estudo estava direito, tocava. E o irmão do Oscar, o Ico, também estudava, terminando faculdade de arquitetura. O guitarrista fazia medicina, o único que era profissional de música, só fazia música, era o Oscar. E nós fomos para os Estados Unidos, depois do show do Carnegie Hall. Aí veio uma turnê no Waldorf Astoria, depois nós teríamos que ir embora para os cassinos de Las Vegas tocar. Mas aí entra uma outra história. Depois do show do Carnegie Hall, houve em determinado momento um hiato muito grande. Por quê? O Roberto Campos, que era o embaixador do Brasil, reuniu uma grande elite dos embaixadores em Washington e fez um show pequenininho, reservado de bossa nova lá em Washington. E nos convidou, junto com outros músicos, para tocar lá. E lá eu fiz um pedido a ele, que ele fizesse um ofício para a faculdade para dizer que eu precisava de uma época especial para terminar. Ele deu? Deu a mim, deu a todos. Nós éramos 3 que estávamos precisando disso. Chegou aqui a quem nós dissemos que deveriam ser encaminhados esses documentos, e aí houve um problema. Aí é o nó da história também. Virada de janeiro, terminou o contrato do Waldorf, nós iríamos para Las Vegas. Aí surgiu um fato na vida do Oscar, um fato pessoal, ele teve que voltar para o Brasil. Nessa época, eu recebi um convite do Luiz Bonfá, que morava no mesmo hotel que nós morávamos, para ir para a Europa com ele. E o do contrabaixo também, o do violão também. Nós pensamos, sentamos os 3, eu, do violão e o irmão do Oscar, viemos os 4, vamos voltar os 4. Não tem como deixar o Oscar. Viemos embora. E aí o Oscar foi resolver os problemas na vida dele, mas isso o tempo começou a passar. Terminei a faculdade e ele achava que não tinha volta de música. Então já criou um hiato que ia ser muito difícil. Aí, de repente, ele disse que não tocaria mais. Sentamos os 3 e falaram, se não é com os 4, não dá para tocar com mais ninguém. E fomos embora, cada um tratar da sua vida. O Ico, porque precisava casar, arranjou para tocar numa peça chamada Liberdade, Liberdade, do Teatro Opinião. E me ligou. Vem tocar com a gente aqui no Opinião. E eu fiquei 2 anos tocando no Teatro Opinião. Nessa época eu estava fazendo doutorado na faculdade. Aí quando acabou o doutorado, aí acabou. Eu só fui pro outro lado, com muita saudade da música. Foi a tua despedida. Mas foi bom. O grande finale da fase profissional, né? Foi ótimo. Continua tocando bateria como tocava quando jovem.
Claudinha, a gente ouviu aqui mais uma vez um relato, mas certamente isso não é o dia a dia das pessoas idosas. Fala um pouquinho sobre a perda de coordenação motora e dificuldade associada ao envelhecimento. O Roberto é um privilegiado, assim, parabéns, Roberto. A sua prescrição foi a melhor possível, porque com essa fluência, essa mobilidade, esse prazer pela vida, e estava querendo agora ouvir você, de verdade, tocar a bateria. De 15 em 15 dias, nós tocamos no Clube Germânia, lá na Gávea. Então, já está registrado. A gerontologia, ela tem 2 grandes pilares, que é o pilar da autonomia, que é a capacidade de autodeterminação de uma pessoa, e o pilar da funcionalidade. O que quer dizer isso? Autonomia, eu quero ou eu não quero. Funcionalidade, eu posso ou eu não posso. O processo fisiológico do envelhecimento, como foi dito, ele vai reduzindo a capacidade dos órgãos, cada um no seu ritmo, de trabalharem com o máximo da sua eficiência. E quando tem uma linha de corte e aquilo que é fisiológico se transforma no que é patológico, ou seja, se transforma no que é doença, no que é uma incapacidade, é aí que a gente precisa, antes de ter essa incapacidade de forma irreversível, fazer intervenções para não deixar chegar na irreversibilidade. É claro, existe um percentual de situações que, no momento que se instala, já são irreversíveis, mas muitas outras são processos e que você pode mudar essa trajetória com uma abordagem adequada. E aí sim, respondendo àquela primeira pergunta, o geriatra tem uma grande função na vida desta pessoa, porque ele vai saber reconhecer se aquela alteração ela é própria do processo do envelhecimento ou se tem 1, 2, 3 ou mais doenças implicando nesta situação. E o que a gente vê com muita frequência é que a sensibilidade profunda das pessoas, o que se chama de propriocepção, ela vai também sendo alterada no processo do envelhecimento. E isso acaba favorecendo a risco maior de acidente, pela baixa de massa muscular, a sarcopenia, a pessoa tem maior risco de quedas e todas as complicações a partir daí. E quando se fala em funcionalidade, não é simplesmente a pessoa se levantar e andar. É o instrumental da vida diária. Ela tem a capacidade de se banhar, de fazer a sua higiene, de preparar a sua comida, de administrar as suas finanças, de ter competência para tomar decisões corretas. Então, esse pilar da autonomia e da funcionalidade, é nisso que o geriatra se foca nas suas intervenções terapêuticas. Porque se eu prescrevo uma medicação cujo efeito colateral pode comprometer a capacidade cognitiva de uma pessoa ou pode dar uma tonteira e aumentar o risco dela cair, eu tenho que pensar muitas vezes antes de prescrever esse remédio. Então, a adequação da prescrição, tanto do ponto de vista medicamentoso como não medicamentoso, essa talvez seja uma das grandes expertises que o geriatra desenvolve, diferentemente dos outros especialistas. A receita médica com mais de 15 itens, 16 itens. Isso é um verdadeiro problema, né? Talvez fosse a terceira grande indicação de uma pessoa mais velha procurar um geriatra, é quando a pessoa toma muitos medicamentos. Porque os remédios, eles podem brigar entre si, o que se chama de interação medicamentosa. Então, tem a questão do custo e tem a questão que me parece que deve ser muito difícil uma pessoa tomar 10, 12, 15 fármacos diferentes ao longo do dia. Eu não posso perder essa oportunidade para te perguntar, que é a questão do acesso dos idosos à saúde. Porque a gente vive numa sociedade em que um grande percentual de pessoas precisa ter um seguro-saúde. E o custo do seguro-saúde muitas vezes é proporcional ao risco. Então, mais idosos, mais probabilidade de internação, principalmente, e o preço do seguro-saúde vai aumentando. E é verdade que tem alguns pacientes que deixam de ter acesso ao seguro-saúde pela questão da idade? O que eu sei é que uma pessoa, por exemplo, hoje, de 70 anos de idade, se ela não teve a oportunidade de ter um plano de saúde, ou se ela teve e deixou por algum motivo, se ela quiser ingressar num plano de saúde, ela vai ter uma dificuldade muito grande. Tá, e seria uma forma de discriminação, que o idoso já sofre muitas, né? Mas seria mais uma dessas de acesso à saúde. Não há a menor dúvida. Bom, você falou de tratamentos medicamentosos e a gente sabe que existem tratamentos não medicamentosos, dentre eles a atividade física. Roberto acabou de escrever aqui uma atividade física que é tocar bateria, né? Com habilidade, você vai adaptando o teu corpo com o passar do tempo. Qual é a importância da atividade física para o idoso? Para todas as pessoas, desde a criança até o quanto essa pessoa conseguir. Para a pessoa mais velha, não há a menor dúvida, porque existe essa perda prevista de massa muscular.
Quanto mais musculação fizer, tanto melhor. E se nunca fez musculação, pode começar aos 80, 85 anos de idade, desde que tenha um treinador físico gabaritado, com formação gerontológica, obviamente, para conhecer os limites do corpo daquela pessoa. Mas toda e qualquer pessoa precisa fazer atividade física. Não é uma questão de gostar ou de não gostar, é de necessidade. Muito bom. Falando de tecnologia, queria fazer uma pergunta para os dois, né? Sobre o impacto da tecnologia na nossa vida, no dia a dia. A gente sabe que a evolução tecnológica tem transformado a vida das pessoas, os smartphones, o computador, mas a gente esquece que, às vezes, essa evolução tecnológica também vem dos medicamentos. E a gente vê hoje idosos de diferentes idades praticando atividades que até pouco tempo eram inimagináveis. Tem a questão da atividade sexual, que sem dúvida é uma atividade importante para todos nós. E a gente também, graças à tecnologia, vê a possibilidade de desenvolvimento de novos relacionamentos. Como é que a geriatria vê isso? Com os melhores olhos possíveis. O que me parece que é muito estranho é quando tem uma grande diferença de idade entre as partes, porque são momentos de vida muito diferentes. Uma coisa é numa faixa etária onde os dois estão muito produtivos, naquele momento isso não faz muita diferença. No processo do envelhecimento e mais lá na frente, uma pessoa de 85 anos com uma pessoa de 60 anos de idade, são momentos de vida e necessidades bastante diferentes. Não estou falando de gênero, absolutamente, eu estou falando de circunstâncias. Eu ia perguntar a questão de gênero, porque a combinação clássica é de um senhor idoso com uma mulher mais jovem. E recentemente isso foi tema até de discussão, quando nós ouvimos o presidente francês, o Macron, casado com a sua ex-professora, mulher mais velha. Isso foi abordado, virou um tema. No Brasil, a gente continua tendo esse padrão clássico ou a gente começa a observar uma mudança? Eu ainda não consigo observar essa mudança, mas estou querendo. Não está sendo incomum, eu já estou tendo oportunidade na minha clínica de ver relações homoafetivas eclodindo na idade 70, 80. Eu não via isso há 15, 20 anos atrás. E hoje eu estou acompanhando isso. E nesse sentido, outro tema importante é sobre a questão dos homossexuais que, quando colocados em casas de repouso para idosos, têm que voltar para o armário, porque naquele ambiente não foi planejado que as relações podem ser homoafetivas. Isso é um tema dos mais relevantes nos eventos da Sociedade de Geriatria e Gerontologia e é uma questão. Eu já presenciei uma cena num hospital privado aqui no Rio de Janeiro, onde os profissionais de saúde, no caso os técnicos de enfermagem, tiveram dificuldade de lidar com um casal homoafetivo durante uma internação. A gente precisa conversar sobre isso. As instituições não estão preparadas. Né? Da mesma maneira que a gente precisa falar de um outro tema que é delicadíssimo também, quando se fala em envelhecimento, que é a questão do fim da vida. A morte não é uma questão de gostar ou de não gostar. A finitude, ela vai acontecer para todos nós. Não sabemos quando. E nem precisamos viver em função disso. E nem ser mórbidos em função disso. Mas quando a gente fala sobre o assunto, suaviza. Claudinha, e na prática, como é que é um idoso que tem uma função importante durante toda a sua vida, começa a dar sinais de que ele não está tendo mais como se manter ou ter a sua autonomia, sair sozinho, ir ao banco? Nos últimos anos eu venho vivenciando isso com muito cuidado e eu não gostaria de botar a idade, um número absoluto, porque número é algo muito concreto. Preferiria colocar uma condição. Enquanto a pessoa está plena, ou seja, ela está com a sua autonomia, com a sua capacidade de autodeterminação, com a sua funcionalidade, entrando e saindo, fazendo tudo por meios próprios, com muita desenvoltura, ou usando acessórios e dominando bem, isso está ótimo. A grande questão é quando existe uma perda do insight, ou seja, a capacidade de autopercepção, e a pessoa não se vê comprometida. Os outros no entorno percebem, mas a pessoa não tem essa nitidez do que está acontecendo com ela. E o que fazer nessa hora? Eu penso que a família tem um papel determinante nisso. Eu acho que é uma roda de conversa vigorosa. A pessoa pode colocar em risco outras vidas e outras pessoas. Uma outra situação é que isso já pode ser o início de uma doença. Não é do envelhecimento. As alterações que interferem na funcionalidade, elas precisam ser examinadas. Uma coisa é não saber onde largou a chave.
Outra coisa é olhar para a chave e não saber o que fazer com aquela chave. Os dois são problemas de memória. Qual é a diferença de um e de outro? Um é ligado à atenção e concentração. Não sei onde eu larguei a chave. Quando eu pego uma chave e não tenho a menor ideia para que é aquele objeto, caramba, a funcionalidade tá ruim. E nisso, problemas começam a acontecer. Bom, infelizmente chegou a hora de encerrar esse nosso episódio. Lembrando que o episódio de hoje foi intitulado Olha Que Senhora Mais Linda, uma homenagem à Bossa Nova. E que nós temos uma playlist com as músicas marcantes do gênero, que vocês podem ouvir nos principais tocadores de podcast ou no nosso site sonte.fm. Queria então agradecer, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu que agradeço o privilégio de poder participar. Da mesma forma, fico muito feliz em ter participado do programa. Muito obrigado. Bom, aguardamos vocês dentro de 15 dias em mais um episódio de Som T, o seu canto de saúde e arte.